Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. O sol do início de dezembro invadia a pequena sala de aula do terceiro ano do ensino médio, projetando sombras alongadas das cadeiras enfileiradas e dos corpos inquietos dos alunos. Era o último ano escolar e, para muitos, o último momento em que estariam juntos antes de seguirem caminhos distintos na vida adulta. Larissa sentava-se na penúltima fileira, próxima à janela, onde podia sentir a brisa morna que soprava do lado de fora, agitando seus longos cabelos castanhos. Ela estava concentrada em anotar os últimos tópicos de biologia, mas sua mente vagava. Do outro lado da sala, em um grupo de rapazes que riam e cochichavam entre si, estava Jorge. Ele era o tipo de garoto que chamava atenção sem esforço, alto, com cabelos escuros e olhos que pareciam cintilar de malícia e charme. Todos sabiam de sua fama de conquistador. As garotas o olhavam com admiração, enquanto os rapazes alternavam entre inveja e admiração. Larissa, embora ciente do poder de atração que Jorge exercia sobre todos, nunca permitiu que sua mente se entregasse a esses devaneios. Ela o achava bonito, claro, mas se orgulhava de sua capacidade de manter o foco nos estudos, mesmo quando ele passava por perto e lhe dirigiam daqueles sorrisos que faziam o coração de qualquer garota acelerar. No entanto, naquela tarde, algo mudou. Durante o intervalo, enquanto Larissa estava na biblioteca revisando suas anotações, Jorge se aproximou dela pela primeira vez de uma forma que parecia mais do que um simples gesto amigável. Ele puxou uma cadeira, sentou-se ao seu lado e, com aquele sorriso que fazia as garotas suspirarem, disse: "Eu sempre te vejo aqui na biblioteca, tão concentrada. Preciso confessar que admiro isso em você, Larissa." Larissa levantou os olhos de seu caderno, surpresa com a presença dele. O coração acelerou, mas ela rapidamente disfarçou com uma expressão neutra. "Obrigada, Jorge." "Eu gosto de estudar", respondeu, tentando manter a voz firme. "Acho que a maioria de nós poderia aprender um pouco com você", continuou ele, inclinando-se ligeiramente para mais perto. "Mas, falando sério, você já pensou no que vai fazer depois que a escola acabar?" Larissa hesitou. Seus planos para o futuro ainda estavam em construção, mas ela sabia que queria cursar direito e se tornar uma advogada. Porém, não esperava discutir isso com Jorge, de todas as pessoas. "Penso em fazer faculdade de direito", respondeu, tentando esconder o nervosismo que sentia ao vê-lo tão próximo. "Direito?" Jorge arqueou uma sobrancelha, genuinamente interessado. "Eu nunca teria imaginado. Mas acho que combina com você. Você tem esse jeito sério, determinada. Gosto disso." A conversa seguiu por mais alguns minutos, com Jorge perguntando sobre os interesses de Larissa, para sua surpresa, demonstrando uma atenção que parecia incomum para ele. Quando o sinal tocou, indicando o fim do intervalo, Jorge olhou com um sorriso enigmático e disse: "Foi bom conversar com você, Larissa. Acho que devíamos fazer isso mais vezes." E assim, ele se levantou e foi embora, deixando Larissa confusa, com os pensamentos acelerados. Ela não conseguia entender por que, de repente, Jorge tinha decidido falar com ela. Talvez fosse apenas um de seus muitos flertes inofensivos. Ela sabia que ele era assim com várias garotas. Mesmo assim, não pôde deixar de sentir uma ponta de expectativa, algo que ela reprimiu rapidamente. Não queria ser mais uma na lista de conquistas dele. Mas o destino, com seu senso de ironia, tinha planos diferentes. Nas semanas seguintes, Jorge continuou a se aproximar de Larissa. Ele a acompanhava até a saída da escola, sentava-se com ela no intervalo e, ocasionalmente, mandava mensagens de texto, sempre com um tom leve e brincalhão. Larissa, inicialmente cautelosa, começou a relaxar. Jorge parecia diferente quando estava com ela, mais sincero e menos afetado por sua reputação de mulherengo. Foi em uma dessas tardes, perto do fim das aulas, que tudo mudou. Larissa estava atrasada para uma reunião do grupo de estudos quando sentiu um súbito enjoo. O mundo girou por um momento e ela teve que se apoiar na parede para não cair. Naquele instante, uma verdade terrível começou a se formar em sua mente. Os dias de atraso, o cansaço constante, o enjoo, todos os sinais apontavam para uma possibilidade que ela nunca tinha considerado. Ela deixou a escola cedo naquele dia e foi direto à farmácia. Com as mãos trêmulas, comprou um teste de gravidez e voltou para casa. Trancada no banheiro, com o coração disparado, ela esperou pelo resultado.
Quando a segunda linha apareceu, clara e inconfundível, Larissa sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela estava grávida. Jorge seria o pai. Eles eram jovens demais, ainda na escola, e nem sequer namoravam formalmente. O que ela faria? Como ele reagiria? As perguntas invadiram sua mente, uma após a outra, sem dar espaço para respostas. A única coisa que Larissa sabia com certeza era que sua vida, a partir daquele momento, nunca mais seria a mesma. Tomando coragem, Larissa decidiu contar a Jorge. Ela o encontrou no final do dia, no mesmo lugar onde eles costumavam conversar, no banco próximo à saída da escola. Ele estava sorrindo, mas o sorriso sumiu quando viu a expressão séria no rosto dela. — O que houve, Larissa? Perguntou ele, visivelmente preocupado. — Jorge, eu estou grávida, disse ela, com a voz trêmula, enquanto o encarava diretamente nos olhos. Por um momento, Jorge ficou imóvel, como se não tivesse entendido o que ela acabara de dizer. Depois, o impacto daquelas palavras finalmente o atingiu. Ele se sentou no banco, passando as mãos pelos cabelos, visivelmente abalado. — Grávida? Repetiu ele, como se testasse a palavra em seus lábios. — Como? Quero dizer, o que vamos fazer? Larissa não sabia o que responder. Ela esperava que ele tivesse alguma solução mágica, uma forma de fazer tudo voltar ao normal. Mas não havia como voltar atrás. Eles estavam juntos nessa situação, gostando ou não. Depois de um longo silêncio, Jorge finalmente falou: — Vou assumir essa criança, Larissa. Vamos nos casar. Aquelas palavras foram um alívio e um peso ao mesmo tempo. Por um lado, Larissa sentia-se grata por ele estar disposto a assumir a responsabilidade. Mas, por outro lado, sabia que ele não estava propondo isso por amor. Jorge não a amava, e ela sabia disso. Ele estava fazendo isso por obrigação, por causa da pressão e das expectativas. Mas Larissa não tinha outra escolha. Ela aceitou a proposta, sabendo que sua vida tomaria um rumo totalmente inesperado. Naquele momento, porém, ela não podia prever o quanto esse caminho seria difícil e doloroso. E assim, com uma mistura de medo, incerteza e uma leve esperança, Larissa entrou na fase mais desafiadora de sua vida. Mal sabia ela que a traição e o sofrimento que viriam anos depois fariam esse momento parecer uma lembrança distante de um tempo mais simples. Larissa olhava para casa à sua frente com um misto de orgulho e alívio. A fachada pintada de um branco reluzente contrastava com o céu azul de uma manhã quente de verão. As janelas amplas permitiam que a luz do sol invadisse o interior, iluminando cada canto da sala de estar que ela havia cuidadosamente decorado. Cada móvel, cada detalhe, havia sido escolhido por Larissa. Aquela casa era mais do que apenas um lugar para morar, era o símbolo de sua vitória pessoal, de tudo que ela havia conquistado ao longo dos anos. Enquanto observava os caminhões de mudança estacionados na rua, sentiu uma pontada de nostalgia. Pensou nos tempos difíceis que enfrentara desde que descobriu que estava grávida no último ano do ensino médio. Na época, ainda era uma adolescente, cheia de sonhos, mas também cheia de medos. Jorge, com sua beleza irresistível e sorriso fácil, era o centro de suas atenções. Quando descobriu a gravidez, o chão pareceu sumir sob seus pés. Ele aceitou casar-se com ela, mas nunca houve amor verdadeiro, apenas uma obrigação que ele carregava como uma cruz. Os primeiros anos de casados foram um teste de resistência para Larissa. Jorge era um marido ausente, distante, e cada vez mais alheio à vida que construíram juntos. Ele saía à noite com desculpas esfarrapadas, voltando tarde, muitas vezes cheirando a perfume que não era o dela. Mesmo assim, Larissa se mantinha firme. Se dedicava ao filho e aos estudos, terminando a faculdade de Direito com notas excelentes. A profissão de advogada parecia ter sido feita para ela e, pouco a pouco, sua vida profissional começou a decolar. Agora, após tantos anos de luta, finalmente havia comprado a casa dos sonhos para ela e para seu filho. Uma nova fase estava prestes a começar, e Larissa acreditava que Jorge, embora distante, poderia se ajustar à nova realidade. Ela queria acreditar que o homem que um dia a encantou poderia finalmente ser um parceiro de verdade. Enquanto ajudava os trabalhadores a descarregar as caixas, viu Jorge se aproximando. Ele vinha com aquele andar confiante de sempre, mas havia algo diferente em seu rosto, algo que Larissa não conseguia decifrar. Ele carregava um sorriso que parecia deslocado, fora de contexto. O desconforto começou a crescer dentro dela, mas Larissa afastou o pensamento.
Talvez fosse apenas o cansaço. Jorge parou ao seu lado, olhando a casa com um sorriso enigmático. Finalmente chegou o grande dia, hein? Disse ele, colocando as mãos nos bolsos. Larissa sorriu de volta, tentando ignorar a sensação de que algo estava terrivelmente errado. Sim, mal posso acreditar que conseguimos, respondeu ela, a voz carregando uma emoção que Jorge não parecia compartilhar. Houve um momento de silêncio, pesado, enquanto os dois observavam os trabalhadores levarem as últimas caixas para dentro. Então, Jorge limpou a garganta e se virou para Larissa, com um olhar sério e as palavras carregadas de uma frieza que a atingiu como uma lâmina. Larissa, preciso te dizer uma coisa. Algo que você talvez não queira ouvir, mas não tenho escolha. O coração de Larissa começou a bater mais rápido. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta, mas forçou-se a manter a calma. O que é? Jorge perguntou, embora temesse a resposta. Jorge respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma tarefa árdua. Eu não comprei essa casa para nós, Larissa. Na verdade, essa casa não é para você nem para o nosso filho. O mundo de Larissa parou. As palavras de Jorge pareciam ecoar ao seu redor, mas ela não conseguia compreendê-las de imediato. O que você está dizendo? Conseguiu sussurrar, sentindo o chão se abrir sob seus pés. Minha amante e eu temos um filho juntos. E eu decidi que eles vão morar aqui. Você e nosso filho precisam sair. Foi como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Larissa ficou sem fala, a mente rodopiando em um turbilhão de incredulidade e dor. Tudo que ela havia construído, todos os sacrifícios, tudo parecia desmoronar diante dela. A casa que havia comprado com tanto esforço agora seria entregue a outra mulher, a amante de seu marido, e ao filho que ele havia mantido em segredo. Jorge, você não pode estar falando sério, disse ela, finalmente, a voz trêmula. Mas o olhar frio e implacável em seu rosto disse tudo o que ela precisava saber. Ele estava falando sério? É melhor assim, Larissa. Eu nunca quis isso, nós dois. Foi um erro desde o começo, e agora estou apenas consertando as coisas. Jorge disse isso com uma calma que a fez sentir náuseas. Ele se virou e começou a caminhar em direção ao carro, como se a conversa estivesse encerrada, como se não tivesse acabado de destruir a vida dela. Larissa sentiu as lágrimas começarem a escorrer pelo rosto, mas algo dentro dela, uma chama de raiva e indignação, começou a crescer. Ela olhou para Jorge, sentindo um ódio que nunca havia experimentado antes. Você está cometendo um grande erro, Jorge, disse ela, a voz agora firme. E eu vou te mostrar o quão grande ele é. Jorge parou por um instante, mas não se virou. Ele apenas entrou no carro e foi embora, deixando Larissa ali, sozinha, no meio da rua, com uma dor que parecia que iria consumi-la. Larissa olhou para a casa novamente, mas desta vez seus olhos não viam mais um ar. Ela viu o símbolo de uma traição, um lembrete constante do homem que ela um dia amou e que agora havia se revelado como o pior dos inimigos. Mas essa não seria a última palavra. Não, Larissa não permitiria que Jorge saísse ileso de tudo isso. Com as mãos ainda tremendo, ela pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. A ligação durou apenas alguns segundos. Vovô, preciso de sua ajuda, foi tudo o que disse, mas aquelas palavras carregavam uma determinação que seu avô reconheceu imediatamente. Do outro lado da linha, o velho homem sorriu, sabendo que uma nova batalha estava prestes a começar. E Larissa, com o coração partido, mas com a alma fortalecida pela raiva, estava pronta para lutar. Larissa sentou-se à beira da cama, as mãos trêmulas enquanto segurava um copo de água quase vazio. As palavras de Jorge ainda ressoavam em sua mente como um eco cruel e persistente. Ele havia sido claro, ela e seu filho precisavam sair de casa. A casa que ela havia comprado com seu próprio esforço, que simbolizava a esperança de uma vida melhor, agora estava sendo arrancada dela com uma frieza que ela jamais imaginaria ser possível. A noite caía lentamente, e a escuridão do lado de fora parecia engolir tudo, refletindo o estado da alma de Larissa. A casa estava silenciosa, exceto pelo leve som da respiração de seu filho, que dormia no quarto ao lado. Ele não sabia o que estava acontecendo, e Larissa queria mantê-lo assim, ao menos por enquanto. Mas ela sabia que não poderia ficar paralisada por muito tempo. Jorge havia cruzado uma linha que não poderia ser ignorada, e ela precisava agir. Foi então que o telefone tocou, cortando o silêncio.
Larissa pegou o aparelho e, ao ver o nome na tela, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Era seu avô, um homem que sempre fora sua rocha, especialmente nos momentos mais difíceis. Oi, vovô, disse ela, tentando manter a voz firme. Larissa, meu anjo, estou sentindo algo em sua voz. O que aconteceu? A voz do avô era profunda, marcada por anos de experiência e sabedoria. Larissa hesitou por um momento, mas sabia que precisava desabafar. Contou tudo, desde a revelação chocante de Jorge até a ordem cruel para que ela e seu filho deixassem a casa. Do outro lado da linha, seu avô escutava em silêncio, permitindo que ela despejasse toda a dor e raiva que sentia. Eu não sei o que fazer, vovô. Ele me traiu, nos traiu. E agora quer tirar tudo de mim, até a casa que eu cumpri com tanto sacrifício? Houve um silêncio prolongado antes que seu avô falasse novamente, sua voz agora mais firme e carregada de um tom que Larissa reconhecia bem, o tom de um homem que estava prestes a tomar uma decisão importante. Larissa, você sabe que não pode deixar isso assim. Jorge não pode sair impune. Ele jogou como sentimentos de uma mulher honesta e com o futuro do próprio filho. Mas escute, meu anjo, você não está sozinha nisso. Vou ajudá-la a colocar esse canalha em seu devido lugar. Larissa sentiu um nó na garganta, uma mistura de gratidão e alívio que quase a fez chorar novamente. Seu avô sempre tivera uma presença imponente, um homem que, mesmo na velhice, exalava autoridade e sabedoria. Sabia que ele tinha um passado que muitos desconheciam, mas ela nunca havia precisado recorrer a isso, até agora. Mas como, vovô? Como posso lutar contra ele? A voz de Larissa tremeu, mas não de medo, e sim de uma crescente determinação. Vamos começar do início, Larissa. Jorge não tem ideia de com quem está lidando. Vou precisar que você me conte tudo em detalhes. Desde a compra da casa até os documentos que você assinou. Larissa fez como ele pediu, explicando cada detalhe, desde o momento em que decidiu comprar a casa, até o financiamento que conseguiu com tanto esforço. Seu avô viu com atenção, interrompendo apenas para fazer perguntas que ela jamais teria pensado em considerar. Ele estava mapeando uma estratégia, e a simples ideia de que havia um plano a caminho já dava a Larissa uma nova força. Primeiro, vamos garantir que essa casa esteja completamente em seu nome, sem brechas que Jorge possa usar. Depois, usaremos todos os recursos legais e outros meios, se necessário, para garantir que ele não consiga nada. O tom de voz do avô se transformou em algo mais sombrio, e Larissa sabia que ele estava falando sério. Ele havia sido advogado por muitos anos antes de se aposentar, mas havia histórias que Larissa só havia ouvido sussurradas, de que ele tinha laços com pessoas influentes, pessoas que podiam fazer muito mais do que apenas mover papéis em um tribunal. Eu não quero machucar ninguém, vovô. Só quero o que é justo, disse Larissa, a voz firme, mas gentil. E é exatamente isso que faremos, Larissa. Vamos buscar justiça. Mas, às vezes, para alcançar o que é justo, precisamos usar todas as ferramentas à nossa disposição. Jorge fez a escolha dele, e agora ele vai enfrentar as consequências. Vou fazer algumas ligações, em breve terei novidades para você. Fique tranquila, meu anjo. Vai ficar tudo bem. Após desligar, Larissa permaneceu sentada em silêncio, sentindo uma estranha mistura de calma e tensão. A raiva que antes a consumia agora estava sendo canalizada, transformada em algo mais poderoso, um plano de vingança que ela sabia ser justo. Ela não queria retribuir com violência ou dor desnecessária, mas sem garantir que Jorge pagasse pelo que fez de maneira adequada e irrevogável. Na manhã seguinte, seu avô a chamou para se encontrar com ele em um escritório discreto, localizado em um bairro tranquilo da cidade. Ao chegar, Larissa foi recebida por um homem de meia-idade, de olhar astuto e uma aura que exalava autoridade. Era um dos contatos antigos de seu avô, um advogado especializado em casos difíceis e em recuperar o que é devido a quem de direito. Larissa, este é o Dr. Alberto. Ele vai nos ajudar a resolver a questão da casa e garantir que você não perca nada, disse seu avô, com um aceno de cabeça. Alberto sorriu para Larissa, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ele era claramente um homem acostumado a navegar nas águas turbulentas das leis e dos acordos, e Larissa sentiu uma confiança inesperada ao vê-lo. Larissa, precisamos revisar toda a documentação da casa. Quero ter certeza de que Jorge não tem nenhuma chance de contestar sua posse, disse Alberto, já puxando alguns papéis e pastas de um envelope.
Por horas, eles discutiram os detalhes legais, traçando um plano de ação. Alberto mostrou a Larissa como garantir que a casa estivesse absolutamente em seu nome e como bloquear qualquer tentativa de Jorge de reivindicar qualquer coisa. Cada detalhe era importante, e Larissa se viu imersa em um mundo de termos legais que antes não entendia, mas que agora faziam todo sentido. Ela sabia que não estava apenas lutando por uma casa, mas por sua dignidade, seu futuro e o de seu filho. Com o plano em andamento, Larissa se sentiu revitalizada. A dor e a humilhação ainda estavam lá, mas agora, elas eram temperadas com a certeza de que ela não seria mais uma vítima. Ela não permitiria que Jorge destruísse o que ela havia construído com tanto sacrifício. E enquanto a noite caía novamente, Larissa deitou-se ao lado de seu filho, olhando para o teto e visualizando um futuro melhor, um futuro onde Jorge pagaria pelo que fez e onde ela, finalmente, encontraria a paz e a justiça que tanto merecia. O plano estava em movimento, e Jorge não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O dia amanheceu nublado, como se o céu pressentisse a tempestade emocional que se aproximava. Larissa acordou com um peso no peito, mas também com uma determinação que a surpreendia. Ela sabia que aquele seria o dia em que enfrentaria Jorge, e a perspectiva de finalmente confrontá-lo a fazia se sentir ao mesmo tempo forte e vulnerável. Ela olhou para o espelho, encarando o próprio reflexo. Seus olhos, outrora cheios de doçura e insegurança, agora emanavam uma frieza calculada. Hoje, Jorge, você vai entender que me subestimou, murmurou para si mesma, enquanto prendia os cabelos num coque firme. Era como se estivesse se preparando para uma batalha, e de certa forma, estava. Enquanto vestia uma camisa social branca e uma calça preta que lhe dava uma aparência profissional e imponente, sua mente revisitava os momentos mais dolorosos de seu casamento. As noites solitárias, as desculpas esfarrapadas, o cheiro de perfume barato que não era o seu. Tudo culminava naquele dia. Seu avô havia garantido que tudo estava em ordem legalmente. A casa era dela, cada centímetro da propriedade estava registrado em seu nome, um detalhe que Jorge, em sua arrogância, ignorara completamente. Quando Jorge chegou do trabalho, ainda com aquele sorriso cínico nos lábios, Larissa já o aguardava na sala de estar. A casa estava silenciosa, quase opressiva, com a única iluminação vindo da luz fraca do entardecer que filtrava pelas janelas. Ele entrou sem notar a atmosfera pesada, passando por ela com desdém, como se a presença de Larissa fosse insignificante. Mas antes que ele pudesse se acomodar no sofá, Larissa falou, sua voz fria como gelo. Precisamos conversar, Jorge. Ele parou no meio do caminho, a surpresa passando por seu rosto por um breve momento antes de ser substituída por uma expressão de tédio. Sobre o quê? Não tenho tempo para suas lamúrias agora. Ela não recuou. Eu sei de tudo, Jorge. Sei sobre a amante, sobre o filho que você escondeu de mim. Sei que você planeja nos expulsar desta casa para que eles possam viver aqui. Por um momento, Jorge pareceu desconcertado, mas rapidamente recuperou sua compostura. Ele riu, um som que ecoou pela sala vazia e pareceu ainda mais cruel. E o que você vai fazer sobre isso, Larissa? Você não pode me parar. Tudo isso aqui, tudo que você tem, eu permiti que você tivesse. Larissa sentiu o calor subir em seu rosto, mas se forçou a manter a calma. Ela tinha que seguir o plano, tinha que ser estratégica. Você está errado, Jorge. Esta casa não é sua. Nunca foi. Eu comprei esta casa, eu paguei cada centavo. E eu não vou a lugar nenhum. O sorriso de Jorge se desfez lentamente, dando lugar a uma expressão de confusão e, pela primeira vez, medo. O que você está dizendo? Larissa deu um passo à frente, sua voz ficando mais firme, carregada com a autoridade que a vida lhe ensinara a exercer. Estou dizendo que esta casa está em meu nome. Eu fui inteligente o suficiente para garantir isso desde o início. Você não tem direito algum sobre ela. E se você acha que pode simplesmente me jogar na rua, você está muito enganado. Jorge ficou em silêncio, seus olhos escurecendo enquanto tentava processar o que acabara de ouvir. Ele sempre a considerara fraca, submissa, uma mulher fácil de manipular. Nunca imaginara que ela poderia estar um passo à frente, e agora estava diante de uma realidade que não havia previsto. Você não pode fazer isso. Posso, e já fiz. Larissa sacou um envelope de sua bolsa, jogando na mesa entre eles. Aqui estão os documentos que provam que esta casa é minha. E antes que você pense em contestar, saiba que meu avô,
O advogado mais temido desta cidade já está cuidando de tudo. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Jorge pegou o envelope com mãos trêmulas, folheando os papéis com um olhar desesperado. E cada página confirmava o que Larissa dizia. Ele estava encurralado. O homem que sempre acreditou ter o controle agora se via impotente diante da mulher que ele desprezara. Você me enganou, murmurou ele, finalmente levantando o olhar para encará-la, seus olhos cheios de incredulidade e amargura. Não, Jorge. Você se enganou. Eu só me protegi de um homem que não se importava com ninguém além de si mesmo. Larissa deu mais um passo em direção a ele, sua voz agora repleta de uma força que ele nunca havia visto antes. E eu vou proteger meu filho. Vou garantir que ele nunca precise passar pelo que eu passei. Você está acabado, Jorge. Ele tentou se recompor, mas o medo e a humilhação eram evidentes. Tentou se aproximar dela, buscando alguma forma de reverter a situação, mas Larissa ergueu a mão, impedindo: não toque em mim. Acabou, Jorge. Você pode ficar com sua amante, pode ficar com seu filho secreto, mas esta casa não é mais parte do seu futuro. Com essas palavras, Larissa virou-se, caminhando em direção à porta. Mas antes de sair, ela parou e lançou uma última olhada para Jorge, agora um homem quebrado. Ah, e só para deixar claro, se você tentar me impedir de viver em paz com meu filho, vai descobrir que o inferno que você criou para mim foi apenas o início do que eu possa fazer com a sua vida. E com isso, Larissa saiu da sala, deixando Jorge sozinho em sua derrota. A casa, que ele um dia acreditara ser sua, agora simbolizava sua ruína. E para Larissa, ela não era apenas um abrigo, mas o símbolo de sua libertação e da força que ela sempre teve, mas que Jorge nunca reconheceu. Larissa observava a nova casa com uma mistura de orgulho e raiva. As paredes, com sua fachada recém-pintada e os acabamentos brilhantes, pareciam um símbolo de sua resiliência e uma promessa de um futuro melhor. Mas agora, a casa estava marcada por um novo propósito, um cenário de confronto que Larissa não tinha imaginado. Na manhã seguinte à revelação de Jorge, Larissa se encontrou com seu avô, Antônio Souza, no escritório de advocacia. O avô, um homem de cabelos grisalhos e uma expressão firme, tinha uma aura de autoridade que fazia com que todos respeitassem suas decisões. Com seu apoio, Larissa tinha uma chance de lutar contra Jorge usando a lei a seu favor. A estratégia era clara: expor Jorge e garantir que ele não saísse impune. A primeira etapa do plano envolveu uma campanha cuidadosamente planejada para expor Jorge. Larissa havia reunido um dossiê meticulosamente organizado sobre a vida dupla de Jorge, incluindo provas de sua infidelidade e documentos que detalhavam sua verdadeira situação financeira. Com a ajuda de Antônio, contratou um jornalista investigativo conhecido por suas reportagens contundentes. O jornalista, atraído pela complexidade e potencial escândalo da história, aceitou o desafio. No dia da publicação, Larissa estava ansiosa enquanto assistia ao noticiário. A reportagem começava com uma introdução impactante, revelando a vida dupla de Jorge. O jornalista detalhava, com precisão, como Jorge, casado e pai de um filho, havia mantido uma amante e um filho ilegítimo, levando uma vida de luxo que contrastava fortemente com a imagem pública que apresentava. As câmeras mostravam fotos e documentos que Larissa havia providenciado, expondo a discrepância entre o que Jorge mostrava e a realidade que ele escondia. As reações foram imediatas. Amigos, colegas e conhecidos de Jorge começaram a manifestar seu choque e desapontamento nas redes sociais. O telefone de Jorge começou a tocar incessantemente, mas ele não atendia. Larissa sabia que o impacto emocional seria apenas o começo. A verdadeira batalha estava por vir, e Jorge ainda não havia sentido o peso total de sua traição. Com a reputação de Jorge em frangalhos, Larissa e Antônio se prepararam para a próxima fase, a reviravolta legal. Usando o conhecimento profundo de Antônio e o apoio de sua rede de contatos, eles começaram a manobrar para reverter a situação em favor de Larissa. Documentos foram apresentados aos tribunais, demonstrando não apenas a traição de Jorge, mas também a maneira como ele havia tentado manipular a situação em seu benefício. O escritório de Jorge enfrentou uma avalanche de perguntas e críticas. Seus clientes começaram a duvidar de sua integridade e sua posição profissional começou a ruir. Ele percebeu tarde demais que seu charme e aparência não poderiam salvá-lo dessa vez. A situação tornou-se ainda mais desesperadora quando Larissa e Antônio descobriram uma série de erros e fraudes fiscais que Jorge havia cometido. Com isso, os problemas legais se acumularam.
À medida que a pressão aumentava, Jorge se viu isolado. Suas conexões e seus aliados se distanciaram, e ele foi forçado a enfrentar as consequências de seus atos. O avô de Larissa, utilizando suas conexões, tornou a vida de Jorge ainda mais difícil. Suas oportunidades de trabalho foram prejudicadas e sua situação financeira se deteriorou rapidamente. O que começou como um sorriso presunçoso ao sair de casa transformou-se em um pesadelo. Larissa, observando a queda de Jorge, sentiu uma mistura de alívio e justiça. A batalha havia sido árdua, mas cada passo tomado havia sido em direção a recuperar seu poder e dignidade. Ao ver Jorge saindo da cidade, carregando consigo o peso de suas ações, Larissa sabia que tinha conseguido o que precisava. A nova casa, agora, era mais do que um símbolo de vitória, era um novo começo para ela e para seu filho. Ela estava pronta para reconstruir suas vidas, deixando para trás o caos que Jorge havia causado. A manhã que se seguiu ao caos da revelação foi marcada por um silêncio opressor. Larissa estava de pé na janela da nova casa, olhando para o jardim ainda em construção. A luz suave do amanhecer filtrava-se através das janelas limpas, revelando um espaço ainda vazio e aguardando a transformação. O cheiro fresco de tinta e madeira recém-trabalhada misturava-se ao aroma de café que Larissa havia feito para si mesma. Ela tinha a sensação de estar em um limbo entre a dor do passado e a esperança do futuro, como se estivesse preparando o cenário para um novo começo. Enquanto seu filho ainda dormia, Larissa teve tempo para se sentar com uma xícara de café quente e refletir sobre os eventos recentes. A última noite havia sido turbulenta, mas o resultado estava claro. Jorge estava finalmente fora de suas vidas, e ela estava prestes a começar uma nova fase. Havia um peso na sua mente, um lembrete constante do tumulto que havia passado, mas também uma sensação de alívio e empoderamento que a impulsionava para a frente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu avô, sempre uma presença sólida e tranquilizadora. O velho advogado, com sua voz grave e calma, tinha sido fundamental no confronto com Jorge e na recuperação de seus direitos. Larissa atendeu com um tom de gratidão misturado com cansaço. Bom dia, minha querida. Como está se sentindo? Perguntou o avô, a preocupação perceptível em sua voz. Bom dia, vovô. Estou bem, considerando tudo. A nova casa é um símbolo de uma nova vida. Larissa respondeu, olhando para o espaço vazio ao redor. Fico feliz em ouvir isso. Queria apenas lembrar que estamos aqui para apoiar você. A luta pode ter acabado, mas a recuperação leva tempo. O avô falou com um tom de consolo, uma mistura de firmeza e carinho. Larissa agradeceu e desligou o telefone. Sentia-se mais forte sabendo que tinha o suporte do avô e que havia um caminho para a frente. A manhã avançava lentamente enquanto ela fazia uma revisão da casa, planejando cada detalhe para torná-la um lar verdadeiro. O ambiente ainda estava marcado pela frieza das paredes nuas e dos pisos não acabados, mas a visão dela era clara, transformar aquele espaço em um lar acolhedor para ela e seu filho. Seu filho, Lucas, acordou com o som de seus passos. Ele era uma criança de 7 anos, com olhos brilhantes e uma energia contagiante que parecia iluminar qualquer ambiente. Ao vê-lo correr pela casa com um sorriso, Larissa sentiu um calor no peito. Era por ele que ela havia lutado e que continuaria a lutar. Mamãe, quando vamos começar a decorar? Lucas perguntou, empolgado com a ideia de um novo lar. Em breve, meu amor. Vamos escolher as cores, os móveis e tudo o que precisamos para fazer desta casa um lugar onde possamos ser felizes. Larissa respondeu, abraçando o filho. Durante o dia, Larissa e Lucas foram às lojas de móveis e decoração, escolhendo peças que refletem o novo começo que estavam buscando. Cada escolha era uma afirmação de que estavam em controle de suas vidas e da nova direção que estavam tomando. As paredes brancas começavam a ganhar cor, e os móveis eram escolhidos com cuidado, pensando no conforto e na funcionalidade. Larissa estava determinada a criar um espaço que fosse não apenas esteticamente agradável, mas também um lugar onde Lucas pudesse crescer e se sentir seguro. À noite, enquanto Lucas dormia, Larissa sentou-se na sala, agora parcialmente decorada com uma nova mobília. A sensação de realização era palpável. O silêncio da casa era reconfortante, e ela aproveitou aquele momento para refletir sobre o quanto havia mudado. A luta contra Jorge, as batalhas legais e emocionais tinham sido árduas, mas ela havia saído mais forte. Olhando ao redor, Larissa percebeu que, apesar de todas as dificuldades, havia encontrado um novo propósito e uma nova força dentro de si.
Na manhã seguinte, Larissa recebeu uma visita inesperada de seu avô, que trouxe um presente especial, uma caixa de documentos. Dentro, havia uma carta de Jorge, um pedido de desculpas escrito com uma caneta tremendo e uma oferta de um acordo financeiro que Jorge havia tentado fazer com ela. A carta era uma tentativa tardia de reconciliar, mas Larissa a ignorou. Ela não precisava do dinheiro ou da validação de Jorge, o que ela queria era paz e a segurança para ela e Lucas. Com a casa finalmente estabelecida, Larissa começou a focar em sua carreira, recuperando o tempo perdido e se dedicando a causas que lhe davam satisfação profissional e pessoal. Cada dia era uma nova oportunidade para crescer e se reinventar, e cada noite, enquanto Lucas dormia, Larissa olhava para sua casa e sentia uma profunda gratidão e orgulho. A nova vida que Larissa e Lucas estavam construindo juntos era um testemunho de sua força e resiliência. As memórias dolorosas do passado ainda estavam presentes, mas agora eram parte de uma história maior de superação e renovação. Enquanto Larissa ajustava os últimos detalhes da casa, ela sabia que o futuro era promissor e que, apesar das dificuldades, o amor e a determinação a haviam guiado para um lugar de paz e felicidade. O capítulo final daquela dolorosa jornada foi escrito com esperança e novos começos. Larissa estava pronta para abraçar a vida com uma nova perspectiva, sabendo que, apesar de tudo que havia enfrentado, ela havia conquistado a vitória mais importante, a de encontrar sua própria força e criar um lar verdadeiramente feliz para si e para seu filho. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!